europeu esta manhã. Esta manhã aqui a ser marcada por um sentimento um bocado modesto em termos de movimentos, portanto não vimos assim grandes movimentos em destaque. Temos o índice espanhol a cair mais de 1,5%, o índice polaco também a cair um pouco mais de 1,5%, mas os principais índices da Europa seguem, na verdade, de forma estável. Aqui com o índice alemão a subir pouco mais de 0,2% e o índice francês pouco mais de 0,3%, sendo que o Eurostoxx está a recuar, mas quedas muito ligeiras. Nos futuros norte-americanos vemos que o sentimento também é um pouco misto e modesto, portanto, não vemos assim grandes variações, vemos variações negativas, mas muito, muito pequenas. Isto poderá estar associado ao facto de o dia de hoje ser especialmente importante. É um dia em que temos diversos dados a serem publicados. Da parte da manhã já tivemos alguns, como o caso do PIB na zona euro, o PIB em França, onde saiu, no caso francês, de acordo com o esperado e, neste ponto, até positivo, portanto, na medida em que no último trimestre a economia francesa tinha contraído e no último trimestre e neste trimestre mais recente houve uma recuperação. No lado da zona euro, vemos que houveram recuperações face às projeções e face a alguns dados do mês anterior, do trimestre anterior. Portanto, em termos de variação trimestral, houve aqui um crescimento significativo, portanto, tendo em vista o atual contexto. Portanto, passou de 0,2 para 0,4 e, em termos homólogos, houve aqui um crescimento ligeiro de 0,2 face às expectativas de abrandamento de 1,1, embora tenha ficado inalterado. Hoje vamos ter ainda dados, e aqui é que deverá mexer com os mercados. Vamos ter aqui vários dados importantes, nomeadamente o PIB nos Estados Unidos. Até então a economia americana tem sido até um dos fatores pelos quais temos vindo a observar recuos nos principais índices, a par também daquilo que observamos no lado da reação do mercado à questão das tarifas, mas aqui o crescimento da economia americana deverá estar principalmente em destaque. Até porque, em termos de crescimento trimestral, espera-se que os Estados Unidos registrem o maior abrandamento dos últimos trimestres, portanto, há a expectativa que a economia tenha crescido apenas só 0,3%, depois de, no último trimestre, ter crescido 2,4%. Portanto, vamos ver se os dados saem de acordo com as estimativas ou se há surpresas do lado positivo ou negativo, portanto, consoante os dados que forem publicados. Com o relatório do PIB sai também parte do PCE, portanto, temos aqui já alguns dados e depois às 3 da tarde temos o pacote completo dos dados do PCE, onde aqui iremos perceber então o impacto que a evolução dos preços tem no poder de compra das famílias, portanto, vai ser aqui importante, mais uma vez, recordar que o PCE é a métrica favorita da Fed para medir a inflação. Depois, pelo meio, temos aqui alguns dados que já são recorrentes, nomeadamente os PMIs de Chicago, onde, portanto, aqui mede somente a atividade económica regional. Temos o ADP também, o segundo relatório sobre o mercado de trabalho antes do NFP, e vamos ter os pedidos semanais de subsídio de... aliás, perdão, e vamos ter outras métricas de consumo que merecem aqui também atenção. Amanhã é que vamos, sim, ter os pedidos semanais de subsídio de desemprego. Olhando aqui para os mercados, gostava aqui de dar nota para o índice alemão, aqui a recuperação fortíssima que conseguiu ao longo do mês de abril. Reparem aqui que houve no início do mês muita pressão de venda, portanto um pouco semelhante àquilo que vimos também no lado norte-americano, mas vemos que o índice alemão recuperou a totalidade das perdas e neste momento pode até fechar o mês em terreno positivo. Portanto, o índice alemão recuperou mais de 18% desde estes mínimos, portanto muita força aqui no lado europeu, e aqui também mostrar que os investidores continuam a dar preferência aos índices europeus como alternativa aos índices norte-americanos neste momento. Ainda assim, os índices norte-americanos continuam também a recuperar, numa escala mais pequena, em comparação com os índices europeus. O VIX continua a recuar, o dólar tem agora estabilizado um pouco aqui nesta zona de suporte. No lado das criptomoedas, vemos também que, na verdade, na minha opinião, acho que aqui o grande vencedor este ano tem sido a Bitcoin, porque fala-se de ativos de risco que associamos sempre a criptomoedas.
Bitcoin tem características de volatilidade muito superiores àquilo que é o Nasdaq, por exemplo, ou outro setor tecnológico, e vemos que a Bitcoin este ano até está a valorizar, enquanto que os índices norte-americanos estão a registrar perdas. Portanto, claramente que aqui Bitcoin e o mercado de cripto tem estado aqui bastante resiliente, mais Bitcoin do que o mercado em si. Temos aqui algumas altcoins fracas, mas aqui a Bitcoin merece também estar em destaque e, sobretudo, este último mês também que está para fechar, reparem aqui, na vela mensal muito, muito forte. Depois, terminando aqui no lado das matérias-primas, vemos que o ouro e a prata têm estabilizado um bocadinho, à medida também que os receios sobre a questão das tarifas têm sido um pouco apaziguados e também à medida que o dólar tem estabilizado um pouco e as yields também, portanto, pode haver aqui alguma pressão de venda nos metais. Depois temos a energia, o caso do petróleo, o Brent e o crudo continuam a recuar esta semana, portanto, aqui também a ter o comportamento que tinha já comentado, havendo aqui a possibilidade de haver um período em que possamos começar a ver aqui a energia a consolidar um bocado, novamente no zigue-zague. Parece que é isto que tem acontecido, pelo menos se olharmos aqui de um ponto de vista técnico muito básico, portanto, aqui é uma zona de resistência e o preço poderá de facto começar aqui a lateralizar nestes novos níveis. Já o gás natural, depois de atingir aqui esta zona aqui de suporte, acabou por recuperar. Ainda assim, parece que a tendência continua a ser muito forte para ser de baixa. Vamos ver se continua e se consegue quebrar este mínimo ao ponto de eventualmente aproximar-se da próxima zona de suporte. Depois, terminando aqui com o cobre. Portanto, hoje, como eu estava então a dizer, temos um dia em que temos diversos dados sobre a atividade económica, já tivemos na Europa, vamos agora ter sobre a principal economia do mundo, os Estados Unidos, e o cobre aqui, obviamente, que acaba por ficar também exposto a, eventualmente, momentos de maior volatilidade. É verdade que os preços do cobre estão muito relacionados com as bolsas chinesas, com a própria economia chinesa também, porque também é o segundo maior bloco mundial, e, portanto, hoje vamos ter o primeiro bloco e vamos ver se pode ter aqui também algum impacto sobre os preços do cobre. Portanto, dito isto, chegamos aqui ao fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado e desejo a continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.